Olá, tudo bem com você? Aqui é o meu lugar, o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem. Meu nome é Ilma Kelly e a ideia aqui é fazer com que você se interesse pela leitura, tenha gosto pelo conhecimento, pelo saber. Então, se você quer isso, se inscreve, curte e compartilha esse vídeo porque você ajuda a fazer com que ele chegue a cada vez mais pessoas. E hoje a história que eu trouxe para a gente conversar é uma história bem impactante, uma história bem profunda, bem marcante, que com algumas ressalvas nós vamos conversar a respeito, mas é interessante que você saiba que essa história existe, saiba que esse livro existe e saiba a temática que é abordada nesse livro também. Bom, o livro ele chama Uma Vida Pequena, da autora Enya, eu não sei falar sobre o sobrenome dela, mas eu vou deixar descrito aqui. E ele descreve, na verdade, a história de 4 amigos. Então, a premissa do livro ela parte dessa história, dessa amizade entre esses 4 amigos, desde o momento que eles se conheceram lá na universidade até o fim da vida, com alguns flashbacks que a gente vai vendo na história e faz com que a gente conheça a vida anterior dessas personagens, de antes deles se conhecerem, e faz com que a gente entenda por que eles têm determinadas atitudes, determinados perfis. A gente acompanha então essa graduação até o momento que eles se mudam para Nova York. Em Nova York a história se desenrola em sua maioria. Então são décadas que a gente passa ali acompanhando o pintor, artista plástico JB, um arquiteto, que é o Malcolm, um ator, que é o William, e o advogado Jude. E aí a gente vai perceber que a história, na verdade, ela vai de uma maneira centrípeta, se é que a gente pode usar esse termo, ela vai se direcionando mais para a personagem Jude. E aí o Jude, a gente vai acompanhar vários aspectos mais profundos da vida dele. Num todo, a história vai falar de relações familiares, relações sociais, relações amorosas, relações profissionais, de uma maneira profunda, questionando os paradigmas de felicidade, especialmente em temas que são extremamente delicados nesses aspectos que eu citei. E aí a gente vai perceber que esses temas delicados eles vão fazer a gente refletir acerca de situações que muitas vezes estão próximas de nós, mas que a gente escolhe não ver ou não falar. Bom, quando a gente fala do Jude, a gente vai ver que ela é uma personagem muito complexa que vai sofrer todo tipo de dor possível que um ser humano poderia vivenciar. Tudo que você imaginar aí de sofrimento para um ser humano, o Jude vai ter sofrido, pode ter certeza. Então, se você imagina que sofrimento é ter uma infância totalmente sem nenhum vínculo familiar, sem nenhum tipo de amor, foi isso que o Jude teve, porque ele é órfão e ele cresce ali num monastério. Se você imagina que sofrer violência e maus tratos, abuso sexual na infância e na adolescência, o Jude também passou por isso. Então, todas as dores possíveis você vai ver que essa personagem vai sofrer. E aí é interessante a gente notar que o título do livro ele não condiz com aquilo que ele traz pra gente, porque ele diz uma vida pequena e a gente vai ver que na verdade é uma vida extremamente complexa e não tem como dizer que essa vida é pequena. E não tem como dizer também que é uma abordagem pequena, porque o livro tem quase 900 páginas. Tem mais que isso até, eu acho. Eu lembro de ter quase desistido quando eu estava nas 100 páginas, porque ali já começou tanto sofrimento e dor e questionamentos profundos e difíceis que eu já queria desistir a partir dali. Mas por algum motivo eu continuei e eu acho que talvez tenha sido justamente para trazer à luz essa discussão sobre abuso sexual infantil, que é um tema complicado, é um tema difícil de ser abordado para quem trabalha com crianças, para quem é pai, é mãe, porque é um tabu, né? Falar sobre sexualidade, falar sobre abuso e violência são sempre tabus na nossa sociedade. Tanto pelo preconceito que está veiculado a esse tipo de acontecimento, quanto pelo silêncio que as vítimas escolhem muitas vezes ter,
Quando trata-se de abuso sexual infantil, muitas vezes é por ela não entender o que está acontecendo ali, no momento que está acontecendo. Elas muitas vezes não compreendem exatamente o que elas estão vivenciando ali. E em outros aspectos, mesmo quando a família identifica, é uma certa vergonha em relação à abordagem desse assunto. Esse silêncio, na verdade, que permeia as vítimas, ele torna mais difícil tratar esse tema e tratar e combater esse problema que é tão real e tão presente na nossa sociedade. A gente tem registros, por exemplo, no SUS, que fez uma pesquisa em 2016, foi essa pesquisa que eu me aprofundei um pouquinho mais, em que foram registrados mais de 22 mil casos de atendimento de vítimas de estupro no país. Mais de 57% desses casos eram com vítimas de 0 a 14 anos, sendo que 6 mil casos eram de vítimas com idade inferior a 9 anos. Então, esses são os casos registrados. Imagine só os casos que não foram registrados, então. Além desse número alarmante, né, vale a pena também a gente enfatizar que essas vítimas que sofrem esse tipo de abuso, elas muitas vezes convivem e conhecem os seus agressores muito bem. E a gente sabe, tem registro disso, de que a maioria desses abusadores são muitas vezes familiares ou amigos próximos da família. Então são coisas que acontecem ali ao nosso redor, debaixo dos nossos olhos, dentro da nossa casa ou nas proximidades da nossa casa, e muitas vezes a gente não identifica isso, ou fecha os olhos para isso, ou tem medo de abordar esse assunto. E aí eu acredito que para a gente combater esse tipo de violência, o principal é tentar prevenir. E como que a gente previne então? Primeiro a gente tem que falar a respeito. Então eu trouxe a justificativa de falar um pouquinho desse livro, trazer uma micro resenha desse livro para trazer esse assunto justamente para que abra-se uma janela para que a gente fale e pense sobre esse assunto. Para quem tem criança e tem filho, sabe que é uma preocupação extremamente relevante. Para quem trabalha com criança também sabe que é uma preocupação extremamente relevante. Nós somos as pessoas que precisam cuidar disso e cuidar para que isso não aconteça com as nossas crianças. Para isso, a gente precisa conversar com elas, então falar sobre esse assunto de uma maneira lúdica, de uma maneira direcionada, de uma maneira bem cuidada, mas falar disso com elas, não deixar que elas simplesmente aprendam com a vida e com o mundo o assunto sexualidade. Então, claro, de acordo com a faixa etária, de acordo com o entendimento da criança, trabalhar esse assunto de alguma forma no processo de desenvolvimento e aprendizagem dessa criança, no processo de educação dessa criança. Conversar sobre as partes íntimas do corpo, sobre os limites em relação ao corpo, sobre o que pode, o que não pode, o que é adequado, o que não é adequado. Eu faço isso o tempo inteiro com os meus filhos, inclusive em alguns momentos não tenho as ferramentas adequadas, preciso buscar com profissionais, com psicólogos, com educadores que tenham especialidade nesse tema para me ajudarem a fazer uma abordagem mais adequada. Incentivar sempre as crianças a conversarem com uma pessoa de confiança, que seja o pai, que seja a mãe, conversarem abertamente com quem cuida dela, né? Não restringir que ela fale de determinados assuntos, não boicotar determinados temas, porque isso vai fazer com que ela se cale e isso pode ser um risco. Cuidar com as companhias também, cuidar com os amigos, ou até com os parentes, ou até com adultos que frequentam o ambiente, o mesmo ambiente da criança, cuidar para que você conheça essas pessoas e que as crianças também tenham o conhecimento do que pode e não pode acontecer quando os pais estão ausentes, não estão vendo com quem ela está convivendo, com quem ela está brincando, com quem ela está conversando. Então ela precisa ter um entendimento do que é adequado e o que não é. E ela só vai ter esse entendimento se isso for falado para ela.
Conhecer a sua criança, conhecer o seu filho, então saber, conseguir identificar um comportamento um pouco estranho, conseguir identificar de que maneira ela se comporta quando tem alguma coisa que está incomodando ou está escondendo alguma coisa. Então isso é importante ser feito também. E identificar os possíveis sinais de abuso, que muitas vezes são físicos mesmo, muitas vezes não deixam marcas, mas algumas reações físicas do organismo ajudam a fazer com que a gente identifique. Por exemplo, eu li a respeito e vi que a criança que não tem o hábito de fazer xixi na cama e começa a fazer xixi na cama, isso pode ser indicativo de que ela foi em algum momento abusada. Então isso é importante a gente saber, esses sinais, esses pequenos alertas que fazem com que a gente abra os nossos olhos para esse problema. Em relação ao livro que eu trouxe, eu não posso nem dizer para você que é uma indicação de leitura, porque foi uma leitura bem difícil para mim, apesar de não terem gatilhos diretos à minha vivência, às minhas experiências. Eu sei que nesse livro existem muitos gatilhos que podem fazer com que a sua leitura seja muito dolorosa. Então, assista outras resenhas a respeito do livro que falam mais especificamente da história, para que você tenha certeza que essa vai ser uma boa leitura para você, tá bom? Grande beijo, até a próxima!